Olá, alunos dos sextos anos, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Fox. Todos meus alunos queridos, já estou com saudade de vocês. Turma, hoje a gente vai para revisão para o provão, tá? Eu coloquei aqui capítulo 11, o nosso planeta e os recursos minerais, da página 194 até a 210. Alunos, eu coloquei informações importantes aqui para vocês. Eu gostaria muito que vocês se atentassem para não gerar dúvidas depois, tá? O nosso provão, ele vale 9 pontos. As outras atividades que vocês estão fazendo já estão sendo somadas para poder dar os 25 pontos no final, tá? Os assuntos o movimento das placas tectônicas, que você vai acompanhar lá no outro vídeo que eu mandei da aula, tá bom? Hoje eu não vou abordar ele, porque você já tem um vídeo falando só sobre o movimento das placas, que inclusive fala lá sobre os terremotos, os tsunamis e os vulcões, né? E os tipos de rochas, que é o que vai cair na provinha de vocês, também vai cair no provão de vocês, além dos minerais e minérios, certo? Então, vamos estudar tipos de rochas, minerais e minérios. Tipos de rochas. Alguns conceitos importantes. Para a gente entender o que é uma rocha, a gente precisa entender de que ela é formada. Então, a rocha em si, ela é formada de diversos minerais. E o que são os minerais? São substâncias naturalmente presentes na crosta terrestre, ou seja, são substâncias, compostos químicos que formam a crosta terrestre. E quando esses minerais se agrupam, se juntam, se aglomeram, eles formam as rochas, certo? E aí eu coloquei aqui um conceito para rochas. É um agregado sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais. Então, a gente tem que entender que os minerais, esses compostos químicos, são eles que formam as rochas, certo? E aí eu coloquei para vocês aqui, olha, os principais minerais encontrados na natureza são feldespato. E o feldespato, ele tem uma cor mais amarronzada, encontrado muito próximo à argila no solo. O quartzo, ele é mais branquinho, né? E a mica, que é mais escura, tá? Então, a gente tem esses três principais minerais que vão estar presentes em basicamente todas as rochas. E aí, dependendo da quantidade desses minerais, a gente vai entender qual tipo de rocha ela é, certo? Olha esse exemplo aqui. Aqui eu tenho um granito. Granito é uma rocha, tá? E aí a gente vai analisar essa pedra de granito por essas cores que estão aparecendo. Se você observar, a gente tem essa pontinha pretinha aqui em toda a rocha. É a mica. Olha só, essa parte mais marronzada, o feldespato. E a parte mais branquinha, o quartzo. Então, aqui eu posso dizer que é uma rocha porque eu tenho um aglomerado de minerais. Mica, feldespato e quartzo. Então, quais são os principais minerais encontrados na natureza? Quartzo, feldespato e mica. Eles juntos formam as rochas. Bem simples, né? E aí a gente vai estudar os tipos de rochas. Primeira rocha que nós vamos estudar. Rochas magmáticas. Olha esse nome, magmáticas. Quem será que dá origem a essa rocha? Magmática. Lembra? Magma, né? São as rochas mais antigas do planeta. Por quê? Quando o nosso planeta ele foi formado, no processo de formação dele, existiam muitos gases, muita poeira, devido a muitas erupções vulcânicas. Então, ao tempo todo, essas erupções estavam eliminando magma. Num determinado período, a Terra começou a passar por um resfriamento. E aí, esse magma começou a esfriar, e aí ele formou rochas magmáticas, tá? Por isso que elas são as rochas mais antigas, formadas pela solidificação do magma terrestre. Então, as rochas magmáticas, elas são formadas a partir do momento em que um vulcão entra em erupção, elimina o magma, que quando ele é expelido a gente chama de lava, nós já aprendemos isso, e essa lava
ao entrar em contato com a atmosfera terrestre, ela vai começar a esfriar. A temperatura aqui em cima não é a mesma do interior da Terra. E aí, essa lava vai começar a esfriar, vai solidificar, vai ficar endurecida e vai formar uma rocha, que é a rocha magmática, certo? Elas são constituídas por diversos minerais, por exemplo, quartzo, mica, silício e feldespato. E aí eu coloquei 2 exemplos de rochas magmáticas para vocês, o granito e o basalto. E aqui você também pode verificar uma lava bem quente ainda. Aqui nessa segunda imagem, nós temos uma rocha magmática em formação, ok? Rochas sedimentares. Sedimentares vem de sedimentos, tá? Vamos entender o que são sedimentos. Formam-se a partir da compactação. O que é compactação? É como se a gente estivesse espremendo, amassando alguma coisa. Compactação de sedimentos oriundos da erosão, do transporte e da reposição de minerais. Como assim? Deixa eu explicar. Existem rochas que já estão há milhões e milhões de anos e elas sofrem ação do vento, ação da chuva, né? Ação até mesmo do calor do sol, e elas começam a se fragmentar, a quebrar. E esses pedacinhos que quebram, eles podem cair no solo, eles podem cair na água do mar. Ao passar muitos e muitos anos, eles começam novamente a se compactar, se unir, essas pedrinhas, esses pedacinhos que sobram dessas rochas. E ao longo, de novo, de milhões e milhões de anos, quando eles são compactados, eles formam uma nova rocha, certo? Atividades realizadas pela água, pelo vento, por reações físicas e químicas e pela ação dos seres vivos. Olha só, gente. As rochas sedimentares, elas têm uma característica particular. Elas apresentam essas linhas. Estão vendo como essa imagem é como se fossem várias camadas, umas sobre as outras? É porque ao longo dos anos, os sedimentos foram sendo compactados e foram formando camadas, umas sobre as outras. E o interessante dessa rocha, que por ela ser uma rocha muito demorada a ser formada, diferente da magmática, porque a magmática, o vulcão entra em erupção, elimina aquela lava, ela vai esfriar e formar uma rocha. Aqui não. Aqui vão levar milhões e milhões de anos até grãozinho por grãozinho se juntar novamente para formar uma nova rocha, né? E o interessante é que se um ser vivo morrer nesse local, ao longo dos anos, os novos sedimentos vão sendo lançados em cima dele e vão compactando ele. É por isso que nessas rochas a gente encontra os fósseis. São rochas que nós podemos estudar porque encontramos os fósseis. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui para vocês, dos fósseis. Olha só que linda essa imagem aqui. Ocorre o processo de fossilização. Os seres vivos conseguem ficar compactados nessas rochas, elas guardam. Imaginem uma rocha magmática. Será que ela conseguiria guardar um fóssil? Com certeza não, né? Se de repente, por alguma eventualidade, um animal caísse na formação de uma rocha magmática, ela iria derreter todo esse material, porque ela está muito quente ainda no período que ela está se formando. Aqui não. Aqui, como tem muito tempo para ela ir se formando, aí dá para ela guardar os fósseis, certo? E as rochas metamórficas? Olha o nome, metamórfica, vem de metamorfose. Metamorfose é transformação, certo? São rochas formadas a partir da transformação das condições mineralógicas de uma rocha no estado sólido. O que isso significa? Que são rochas que, devido a algum efeito químico sobre ela mudou a composição dos minerais. Ela tinha, por exemplo, grande quantidade de quartzo, e aí devido a um efeito de uma temperatura, ela ficou com grande quantidade de feldespato, por exemplo, tá? Então muda a quantidade e a composição dos minerais daquela rocha, por isso ela é chamada de rocha metamórfica, porque ela se transforma em outra rocha. Um grande exemplo é essa aqui, ó, o pão de açúcar. Vocês já devem ter visto nas novelas, na televisão, né? O pão de açúcar
que é uma formação de gnais. Isso aqui é uma rocha muito bonita, por sinal. Então, a gente tem 3 tipos de rochas: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, certo? E aí eu coloquei para vocês aqui os minérios. O que são minérios? Minérios são minerais que apresentam valor comercial. São minerais, são extraídos da natureza, né? Só que eles têm um valor rentável, né? Nós podemos utilizar esses minerais e, devido ao seu valor comercial, podemos transformá-los e depois utilizarmos esse próprio material que foi transformado em objetos. Então, eu tenho aqui o ouro, que a gente sabe que tem um valor comercial importantíssimo e interessante, que o ouro, a maneira que a gente retira ele da natureza, ele já pode ser vendido. Diferente, por exemplo, do ferro, diferente do alumínio, que ele precisa passar por uma indústria, por uma siderúrgica, porque é extraído, esse mineral é extraído de uma forma bruta, né? E aí ele precisa ser todo compactado, todo transformado até chegar, por exemplo, a essa panela que nós estamos vendo. Então eu coloquei aqui para vocês minérios, os grandes exemplos: o ferro, o alumínio e o ouro. Desses 3, com maior valor comercial, com certeza é o ouro, né? E aí, algo interessante, a argila. Turmas, a argila, ela é um mineral. Ela está presente no solo, ela compõe o solo, né? Claro que ela não tem um valor comercial tão alto para ser chamada de um minério, mas é um mineral importantíssimo. Dentro da nossa região amazônica aqui, nós temos muitas comunidades que dependem do artesanato, né? Dependem do material da argila para fazerem vasos, para trabalharem com porcelanas e materiais decorativos. Hoje em dia a argila, ela é utilizada para pele, produtos de beleza. Tem também aqui as telhas que são feitas de argila, né? Então eu coloquei aqui a argila como uma observação para a gente também entender que ela é um mineral, também é retirada do solo, certo? Eu gostaria que vocês dessem uma analisada no vídeo sobre os terremotos, os tsunamis, o movimento das placas, tá? Estudasse esse videozinho também que eu enviei, e a prova de vocês está bem fácil, bem simples. Todos vocês são capazes de tirar 9 pontos, então vão lá, façam o provão de vocês, que vocês possam tirar uma excelente nota. Na outra semana, provavelmente, eu já devo estar passando um recadinho para quem conseguiu alcançar a média, quem não conseguiu alcançar, tá bom? Um beijo, gente, que vocês possam e consigam fazer uma boa prova, tá?